Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Nós estamos aqui porque, no quadro de um requerimento do Bloco de Esquerda, o Sr. Secretário de Estado já fez a primeira resposta ao Bloco de Esquerda. Do nosso ponto de vista, e sempre nos pronunciamos nesse sentido, o PREV-PAP tem um princípio bondoso, mas que naturalmente não pode ser levado ao extremo, não da bondade, aí pode ser perfeitamente, mas daquilo que é a avaliação das reais necessidades da administração pública e de cada um dos serviços considerados. Por uma razão simples, a tendência, como já temos visto, e era previsível que assim fosse, é haver quem considere que todas as necessidades são permanentes. E não é assim. E não é assim, por exemplo, em áreas em que estamos a falar de formação profissional, porque, obviamente, que as necessidades de formação profissional não são homogéneas e constantes. Consoante o momento, consoante a evolução da situação económica, consoante a evolução, muitas vezes, da situação regional, há muitas alterações que justificam também uma flexibilidade no quadro de formadores do IFP. Se há algumas áreas em que é previsível que permanentemente haja essa necessidade, há muitas outras em que assim não é. E, por exemplo, um dos indicadores claros é o que provavelmente acontecerá depois desta crise, em que setores de atividade que eram, por regra, estáveis, tiveram um rombo brutal durante este período e que, infelizmente, vão gerar o desemprego de pessoas que há muitos anos tinham apenas uma atividade e que, obviamente, agora vão ter uma necessidade, no caso de caírem numa situação de desemprego, de uma reconversão que, obviamente, tem que ser pensada e que terá exigências especiais no âmbito da formação profissional. Isso não impede, por exemplo, que não se questione aquilo que o Bloco de Esquerda aqui questiona também, que é a questão das exigências para regularização e as exigências que são postas nos concursos. Porque, se estamos a falar desta especificidade para a questão do quadro e da necessidade de ser permanente ou não, também temos que falar da especificidade para o tipo de formadores para cada uma das áreas. E se para algumas das áreas voltamos, por exemplo, a exigência de licenciatura é algo que faz sentido, isso não é para todas. E, portanto, há áreas na formação profissional em que a especialização, o conhecimento técnico, o domínio da arte, em alguns casos até, tem muito pouco a ver com uma licenciatura numa instituição de ensino superior e, portanto, isso tem necessariamente de ser considerado. O Bloco de Esquerda apontou algumas das áreas em que isso é evidente e nós não temos a acrescentar sobre isso. Queria, no entanto, aproveitar esta ocasião, Sr. Secretário de Estado, para questionar sobre outra matéria, mas que é uma matéria muito próxima desta e que tem a ver com o nível de execução das ações de formação profissional com suporte do Fundo Social Europeu. E fazendo aqui um apanhado dos últimos anos, nós constatamos que o orçamento para ações de formação profissional não variou muito, embora o ano com maior orçamento foi o ano de 2018, também foi o ano com menor execução, mas, por exemplo, o ano de 2020 foi dos mais baixos e isso preocupa em orçamento e não foi sequer o mais alto em termos de execução. E nós temos execuções que só em 2017 é que ultrapassaram os 2/3. E, portanto, há um nível de execução, e há casos aqui, por exemplo, de 2018, em que a execução foi de 36,9%. Em 2019, em que a execução foi de 51,8%. E isso tem muito a ver com algo que se vai discutindo neste Parlamento, do meu ponto de vista, muito menos do que o que se devia discutir, e tem muito a ver com as características da maioria que aprovou os orçamentos nos últimos anos, que é o facto de nós discutirmos um orçamento que depois não tem uma correspondência prática na sua execução. Quando nós falamos de um orçamento para formação profissional que é executado entre os 50% e os 60%, obviamente que a expectativa quando se discute o orçamento é completamente diferente daquilo que depois é a realidade na execução destas ações de formação com suporte do Fundo Social Europeu. E, portanto, nós queríamos questionar, uma vez que vamos ter agora um período mais difícil, o desemprego está numa situação de inversão de tendência, a crise acentuará essa inversão de tendência,
como é que o Governo pretende assegurar que a execução das ações de formação com suporte do Fundo Social Europeu previstas nos orçamentos futuros vão efetivamente ter uma taxa de execução que permita considerá-las como tal na altura do orçamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à resposta conjunta por parte do Sr. Secretário de Estado, num tempo indicativo de 25 minutos. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, agradecer todas as questões e considerações que foram feitas. Tentei responder tão brevemente quanto conseguir, mas também de modo tão detalhado quanto conseguir às perguntas que foram colocadas. Bem, em primeiro lugar, nós falamos de formadores e da sua situação. Naturalmente, que ao falar de formadores, falamos também de formação profissional, por isso não gostaria de me furtar a esta última pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado João Almeida, a quem agradeço essa referência à formação e, em particular, à formação financiada pelo Fundo Social Europeu. Gosto sempre de ouvir falar destas questões porque a formação profissional foi precisamente uma das áreas sacrificadas e duramente sacrificadas na programação do Portugal 2020, com menos de 1.000 milhões de euros dedicados à formação profissional e em particular à de adultos, mas felizmente temos feito um caminho de reduzir a dependência da execução da formação profissional do Fundo Social Europeu, que aqui referiu, mas como sabe o IFP tem uma componente muito relevante, hoje em dia aliás maioritária, de financiamento público, financiamento do Orçamento da Segurança Social e nesta altura de pandemia também financiamento do Orçamento de Estado em função do quadro excepcional que vivemos. E, portanto, dizer-lhe que no que diz respeito não apenas à execução em si do IFP, no que diz respeito à formação, nós conseguimos manter um nível de execução em 2020 comparável ao de 2019, em torno das 300 mil pessoas abrangidas, o que não deixa de ser, e é um elogio aos serviços do IFP e aos profissionais do IFP, o que no ano de pandemia, em que houve paragem efetiva durante alguns meses da possibilidade de formação e noutra parte do ano foram adotadas restrições muito significativas de saúde pública, uma vez que as atividades formativas são, como sabem, comparáveis às atividades educacionais do ponto de vista da formação em sala e, portanto, mesmo com as restrições, em alguns momentos totais, noutros momentos de diminuição da capacidade das salas, de maior distanciamento, foi possível manter um nível de execução da formação profissional em linha com anos anteriores e em particular com 2019 e ao mesmo tempo apostar também, e foi uma das maneiras, um dos modos pelo qual foi possível ter esta capacidade de resposta, uma aposta muito grande na formação à distância, na formação online, uma vez que terminámos o ano de 2020 com cerca de 40% das ações de formação ou totalmente ou parcialmente executadas à distância, o que é uma mudança de paradigma total, eu diria, e em um curto espaço de tempo em relação àquela que é o padrão tradicional da formação profissional, que é uma formação naturalmente presencial, até porque em muitos casos, e não dispensa essa dimensão, é uma formação técnica, tecnológica, que implica manuseamento de instrumentos, de equipamentos, de laboratórios. Gostaria também de dizer, em qualquer caso, que, e também para lhe dar a informação, uma vez que expressou essa preocupação, que refere, aliás, abundantemente nestas audições, sobre a formação relacionada com o Fundo Social Europeu, dizer-lhe apenas que os programas operacionais dedicados à formação profissional, e como sabe, infelizmente no PT 2020 houve uma enorme dispersão do modelo de governação, fazendo com que a formação esteja dispersa por vários programas operacionais, mas aqueles que são os mais relevantes do ponto de vista nacional, o POCH, Programa Operacional de Capital Humano, e o POISE, o Programa Operacional para a Inclusão Social e Emprego, têm médias de execução em linha com a execução do PT 2020 e, portanto, estamos confiantes que vão ter uma execução plena das verbas que foram destinadas, naturalmente que compreendem tanto verbas de formação profissional como verbas dedicadas ao emprego e a outras áreas, mas é este, nesta altura, o estado da arte no que diz respeito a essa execução. Gostaria depois de referir, e porque foi também uma questão colocada, que naturalmente para nós, e sei que é também uma perspectiva partilhada por outras forças políticas, a qualidade do emprego naturalmente está muito para além daquele que é o processo do PREFPAP,
e destas questões que estamos aqui a discutir hoje detalhadamente. E, aliás, a própria qualidade do emprego, não apenas em geral no mercado de trabalho, no setor privado, mas também a qualidade do trabalho e do emprego na administração pública. E, portanto, falámos aqui muito de PrevPAP, o que é natural, uma vez que estas questões foram tratadas nessa sede, mas eu não queria deixar de dizer que este combate pela qualidade do emprego se estendeu a outras áreas e a outras iniciativas de política. O deputado Fernando José fez, aliás, aqui referência a várias delas no âmbito específico da administração pública, mas olhando para os dados globais da administração pública, o que nós verificamos é que, e são dados do quarto trimestre de 2020, nós tivemos, no que diz respeito ao progresso desde 2015, usando aqui esta referência como início também das funções do 21º Governo, nós tivemos um aumento de cerca de 6% do emprego público, o que desde logo é uma ruptura com o caminho que vinha sendo seguido de emagrecimento progressivo, seja por não recrutamento, seja pelas chamadas listas negras da requalificação, que há pouco o deputado Fernando José referia também, mas na verdade nós temos mais 6% no emprego público, o que corresponde a perto de 40 mil empregos, e gostaria de referir que deste crescimento líquido do emprego público, a quase totalidade, perto de 90%, é conseguido com base em contratos estáveis, contratos permanentes, o que significa que há um caminho de melhoria do emprego público, do emprego no Estado, e esse padrão geral é um padrão que corresponde ao resultado de uma política e de uma estratégia que se procurou seguir. Aliás, não é só em termos contratuais, também os trabalhadores independentes, por exemplo, do Ministério do Trabalho, diminuíram, e sabemos que quando falamos em trabalho independente do Ministério do Trabalho, estamos a falar muitas vezes, na esmagadora maioria dos casos, de situações relacionadas com formadores do IFP, também eles diminuíram em relação a 2015, mais de 9%. Bom, e se fôssemos a 2013, a diminuição seria ainda maior, porque foi o pico do número de formadores com prestação de serviço, chegou a ultrapassar 10 mil ao longo de 2013, este número, e hoje em dia andamos perto dos 5 mil, e portanto há aqui uma diminuição muito significativa destes valores.